boa tarde. Atenção, atenção, nós começamos o nosso programa Bendita Hora, são 3 horas e 10 minutos, você está na Rede Vida, no programa Bendita Hora, esse que é o programa com os melhores convidados, a melhor informação e, claro, com a sua participação tudo fica mais agradável. O programa que tem café enquanto tem muita boa conversa. E para que isso se torne realidade, eu preciso da sua participação pelo nosso chat do YouTube, youtube.com/@TV Rede Vida, para que você interaja conosco durante a nossa programação. Eu tenho 4 grandes convidados, amigos que fazem parte dessa bancada de hoje, nesta quinta-feira, de muito sol aqui na cidade de São Paulo, viu, gente? O tema vai permear muito pela saúde, mas tem segurança pública e eu começo apresentando ele, que é meu amigo, o doutor delegado Gustavo Mesquita, delegado Mesquita, né, que você gosta de ser chamado. Não mais fácil, para os amigos Mesquita, Gustavo, delegado Mesquita. Obrigado pela participação aqui. O Mesquita, ele é delegado de polícia, vereador na cidade de Guarulhos, graduado em Direito pela PUC São Paulo. Ele é professor concursado da disciplina de Criminologia da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. É uma figura que tem um trabalho contundente e é uma pessoa que vocês vão ver, carismaticíssimo. Vocês vão conferir durante o nosso programa. Então, obrigado, delegado Mesquita, pela presença, viu? Eu que agradeço, Hugo, pessoal da Rede Vida, todos que nos assistem. É um prazer, uma honra estar aqui. E também debutando aqui na nossa mesa, ele que é ortopedista, doutor Ricardo Berriel Mendes. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Obrigado. Uma honra tê-lo aqui no programa. Você que é médico ortopedista, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo. Você me contou já que os casos têm crescido, né, de cirurgias. Bastante. Bem, você vai falar sobre isso no programa. O doutor Ricardo é membro titular de diversas sociedades médicas, incluindo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Ele que é meu amigo de outros programas, esse daqui não debuta no programa, ele já é figura carimbada. Charles Betito, especialista em saúde mental e sono. Fundador da Mind Station, especialista em saúde mental e sono, né, Charles? Exatamente. Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço, é uma honra estar aqui também. Eu falei pro Charles, hoje você vai ensinar a gente a dormir, né, Charles? Ele falou assim, não, eu não tô conseguindo dormir direito. Eu falei, por quê? Porque agora eu tô com uma bebezinha lá em casa, tá difícil, não é? Você conta pra gente isso no programa mas dá, tem jeito. Dá pra dormir, né? Dá. Tem jeito pra tudo. E ele, doutor Douglas Sterza, também debutando na nossa bancada hoje, cirurgião vascular. Seja bem-vindo, doutor Douglas. Obrigado, é um prazer estar aqui hoje. Uma honra. Ele é médico especialista em cirurgia vascular e endovascular, com atuação em diagnóstico e tratamento de doenças de circulação como varizes, insuficiência venosa, trombose e lipedema. Se vocês repararem aqui, Jair, coloca naquela câmera superior, deste lado aqui, os meninos estão de verde. Deste lado aqui, eles estão de azul. Eu aqui no meio estou de preto com um pouquinho de azul aqui para dar aquele equilíbrio, tá bom? E você tá aí de casa, abre um espaço no teu sofá que eu quero fazer parte desta tua tarde com os temas de hoje. Começando a partir do pensamento do dia, na tela. Como diz o Datena, né? Na tela. Ter coragem de querer coisas melhores para a sua vida é uma forma bonita de autoestima. A gente tem que ter coragem na vida, né? Você sabe que é difícil mesmo. Quando você é novo, a gente talvez tenha um pouco mais de coragem, mas nós nunca podemos perder essa força de vontade. Amanhã eu conto pra vocês que eu tive uma decisão na minha vida que foi difícil, mas foi muito boa, muito bonita. Tá fazendo com que eu me sinta renovado. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você, delegado. Como que foi essa decisão sua, por exemplo, de seguir na política? Como que foi isso? Bom, vamos lá. Política, para mim, sempre vai ser propósito, é missão. Eu sou policial por profissão e político por missão, no momento. Então, eu encaro a política como um instrumento para a gente chegar mais longe naquilo que a gente acredita. Talvez o único instrumento real que a gente tem para mudar a nossa sociedade. Então, a partir de uma série de insatisfações, revoltas que eu sempre tive, com as coisas, o estado de coisas no nosso país, em determinado momento da vida eu entendi que para a gente tentar mudar o caminho seria a política. E tem aquela frase atribuída a Platão, que eu gosto muito, que traz uma grande verdade, né? Muita gente diz que não gosta de política, eu entendo, porque o povo está desacreditado, não acredita mais nos políticos, está desanimado com a política, mas
quem não gosta de política está fadado a ser governado por quem gosta. Então não tem jeito, é um instrumento, é a arma real que a gente tem para mudar as coisas, né? Então por isso que a gente está aqui cumprindo a missão. Doutor Douglas, rapidinho, como é que você decidiu se tornar médico? O meu tio é médico, né, otorrino, e aí eu via ali o dia a dia dele, como que se dava, e eu acho que essa missão de ajudar as pessoas, de trazer um bem, de conseguir mudar a vida de alguém, né, pelas suas mãos, eu acho que é muito disso que eu trago. Muito bem, peguei todo mundo de surpresa que eu perguntei como eles decidiram entrar na profissão deles. Tá vendo? Aqui é assim, gente. Daqui a pouco eles vão ter mais surpresas, mas antes tem notícias. Vamos começar com a primeira notícia do nosso Bendita Hora de hoje, pra gente começar a discutir com esses meninos. E como vocês viram, tem uma variedade de conteúdo grandiosa aqui, ó. Tem delegado de polícia, que é vereador, tem cirurgião vascular, tem especialista de sono, tem ortopedista e tem a sua participação no youtube.com/@TV Rede Vida, para que você participe conosco durante a nossa programação da tarde. Você sabe que o William sempre manda mensagem para nós aqui, o William Douglas, mandando um abraço para ele. Mandar uma mensagem também para Ana Laura de Londrina, que é a nossa telespectadora frequente. E eu quero mandar um abraço aqui especial para ela. Tem notícia já? Primeira notícia do dia, então. Epicondilite lateral. O que é o cotovelo de tenista e como prevenir? Mas que nome difícil, Ricardo. Epicondilite lateral. O que é isso? Já começamos bem, né? Começamos bem. É uma queixa que hoje em dia vem crescendo muito. Principalmente tem dias que eu atendo no consultório quase 90% dos pacientes com queixa de dor lateral no cotovelo. Esse é um termo, cotovelo de tenista, que eu já acho um pouco ultrapassado para os dias atuais, porque antigamente realmente era muito comum nos tenistas. Hoje em dia a gente já vê muitos pacientes são trabalhadores braçais, nós temos aí trabalhadores em relação à parte de digitação, que trabalham mais na parte da informática. Hoje em dia a gente tem também um índice maior, principalmente agora que vem as eleições de inscrições em políticos, por conta do aperto de mão. Você tá brincando. É um fato interessante. Olha, vou começar a preparar, então. Toma cuidado. É um fato Já passa aí interessante. protocolo para a gente prevenir. E é uma doença que eu não gosto desse termo epicondilite, porque tudo na medicina, it é inflamação, e epicôndilo é uma estrutura óssea. O que está inflamado não é o osso, e sim o tendão. Então, é uma tendinite lateral do cotovelo. Muitas vezes os pacientes ficam em dúvida, então eu prefiro esse termo de tendinite lateral do cotovelo. Então a gente vê que tem aumentado, penso que por conta do aumento do home office, as pessoas trabalham mais do que as 8 horas que trabalhavam, elas não têm mais aquela muita interação. Por exemplo, na hora do almoço, tinha ali um período de descanso, de interação. Então, muitas vezes as pessoas almoçam, 15 minutos, volta, já começa a trabalhar, ou almoça trabalhando. Então, você tem o mouse hoje em dia, você acaba trazendo muita sobrecarga na região lateral do cotovelo. Então, isso atrapalha bastante, tem crescido bastante o número no consultório. Doutor Ricardo, e a prevenção para isso? A prevenção para isso eu gosto sempre de separar em dois pacotinhos. Um pacote são os realmente atletas que jogam tênis. Esses aí você tem que avaliar a questão da raquete. O peso da raquete interfere sem a corda, geralmente entre 280 a 300 gramas. A corda, a tensão da corda interfere, geralmente estou numa tensão de 26 quilos. Por quê? Quando a bola bate na corda, ela transmite a força toda para essa região lateral. Olha só. E outra forma de avaliar também é em relação ao cabo da raquete. A gente avalia nessa região da prega da mão até o dedo anelar. Ela tem que estar mais ou menos nesse comprimento, porque se maior, você força mais, você precisa de mais força para essa região lateral. Então, para quem está querendo começar a jogar tênis, para mulheres o ideal é entre 250 e 280 gramas e homens já 280 a 300 gramas. Já o trabalhador ou braçal ou o trabalhador já da parte de digitação, aí hoje em dia a gente tem, por exemplo, o mouse vertical. Eu uso. Ele ajuda? Muito. Por quê? O que acontece? Quando você fica nessa posição, Conhecia, não? a gente fica com o membro em neutro. Essa posição que a gente usa é a posição da epicondilite, que está forçando o tempo inteiro. Sabe, doutor, um parênteses aqui, que eu já tive a epicondilite
E, à época, o meu cotovelo ficou parecendo uma bola de tênis. E aí eu achava que o cotovelo de tenista era por causa dessa bola de tênis, né? Mas não tem nada a ver. Não, é porque era comum em tenista, né? por conta do backhand. Mas eu realmente só E aí não podia nem encostar. Sim, Era uma é dor muito, terrível, né? muito incômodo. Hoje em dia a gente vê também atletas de bodybuilding, por conta muitas vezes, do peso, principalmente o exercício em martelo, o bíceps e martelo. Então, hoje em dia, eu sempre converso com um profissional de educação física para orientar a trocar pela barra em W, por exemplo, o bíceps, no meu caso, supinado. foi justamente por musculação. Então, você tem essa questão. E eu sempre oriento os pacientes. Muitos não têm tempo de ir para uma fisioterapia, a gente sabe como é que São Paulo é, o trânsito é corrido. Então, eu falo, pelo menos no trabalho, sempre cotovelo em extensão, a gente tem o dorso da mão para cima, a gente aponta ela para frente, a palma da mão para a gente e faz o alongamento. A gente sente justamente nessa região. Faz aí na tua casa, vai assistindo bem de hora e vai fazendo. Muito bom, A gente muito consegue bom. estabelecer as fibras, 30, 20 segundos, no intervalo durante o trabalho, você faz várias vezes, você consegue restabelecer as fibras de colágeno dentro do tendão. Então, são maneiras simples, fáceis. Começamos o programa com muita boa dica, hein? E tem uma dica muito melhor agora. Antes, ô Wilson, faz um favor, mostra o estúdio lotado hoje, que coisa linda. Eu adoro esse movimento aqui no nosso estúdio hoje, com convidados, muito bom. Boa tarde para vocês que estão aqui fazendo parte do nosso programa. Isso é muito bom. Quero mandar um abraço para o Paulo Posteral, meu amigo de Andradina, que lançou uma rede social de café. E é um negócio muito legal, tem jogo, tem tudo lá, é bem bacana. Um abraço para Andradina. Ah, verdade, ó, e já aproveitando, falando em jogo, eu vou sortear. Vocês não sabem, mas tem uma música que encerra o programa. E eu vou fazer o sorteio agora de quem vai escolher essa música, tá bom? Por um momento achei que ia de quem ia cantar a música. Ah, não, fique tranquilo. Vai ser mais tranquilo que isso. Mal, então. Dr. Douglas é o número 1, o delegado Mesquita é o número 2, o Charles é o número 3, o Dr. Ricardo é o número 4. Vamos descobrir qual desses meninos escolherão a música do programa de hoje. Número 1, Dr. Douglas, por favor, escolha a música que encerrará o nosso programa. Qualquer música. Qualquer música, a música da tua vida, sem problema nenhum. Dia Branco. Dia Branco, quem canta? Não vou lembrar. Dia Branco, pessoal do áudio, procure a música que vai fazer com que a gente encerre o nosso Bendita Hora de hoje. Enquanto isso, vamos de notícia, que agora já tem café na nossa mesa. Pode colocar. Menos sono profundo pode elevar o risco de Alzheimer. Charles, é um perigo isso, não é? Porque a gente tem dormido menos, porque a gente fica muito no celular, a gente não dorme direito, preocupações diárias. Me explica um pouco essa relação de dormir menos com o Alzheimer. Boa. Vou entrar nas coisas dos médicos aqui. Pra quem não sabe, eu trabalho com muito médico, então a gente está nisso direto. Na verdade, o Alzheimer é causado por acúmulo de duas proteínas, né? O beta-amiloide e o tau. Ambos eles atrapalham, o tau ele acaba matando o neurônio e o beta-amiloide atrapalha a sinapse, que é a comunicação entre os neurônios, né? O que acontece é que no sono profundo existe um sistema chamado sistema linfático, que ele faz uma lavagem no cérebro. Ou seja, isso foi descoberto em 2012, se não me engano, uma pesquisadora holandesa. Esse sistema, você vê que é coisas recentes, né? Então, quando a gente entra no sono profundo, que é uma das fases dos ciclos de sono que a gente tem à noite, o nosso cérebro, algumas células, elas abrem espaço, elas diminuem de tamanho para abrir espaço, passar o líquido céfalo-raquidiano. É como se fosse uma lavagem mesmo, né? Só que o que acontece? Ele chama sono de ondas lentas, né? Porque os neurônios eles meio que se sincronizam com ondas lentas, um ritmo mais lento e fazendo com que esse líquido passe pelo cérebro e leve embora essas proteínas que acabam causando Alzheimer. Ou seja, se a gente tem menos sono profundo, esse sistema não funciona direito, você tira menos essas proteínas, essas substâncias, toxinas, né, do cérebro e faz com que você tenha mais predisposição ao Alzheimer. Charles, tem gente que fala assim, dormir é perda de tempo. Dormir, não tenho tempo para ficar dormindo porque eu preciso fazer tal coisa e tudo mais. Descansa quando morrer, né? Exato, nossa. Não é bem assim, né? Não tem como. Não é isso, então, né? Não, na verdade o sono é extremamente importante para uma série de coisas, inclusive para quem quer ter uma vida melhor, né? Durante o sono, em algumas fases, como por exemplo o sono REM, você faz como se fosse uma terapia dormindo, ou seja, você vai lidar com as suas emoções mais negativas, mais fortes. Você também ajuda a consolidar a memória. Então não adianta nada a pessoa que estuda, não dorme direito, vai jogar tudo fora, né? Isso sem contar a parte de saúde, tanto do corpo como da mente. É importantíssimo o sono.
Tá vendo? Você que está nos assistindo aqui, ó, tem que dormir, gente. Eu sei que é difícil. Dá uma dica, 2 dicas rápidas para quem está nos assistindo para conseguir dormir. Tem várias coisas. As pessoas têm algumas dificuldades com relação ao sono. Eu vou dar 2 dicas bem importantes aqui. A primeira é você não tornar a cama como algo que você vai fazer mais coisas, ou seja, trabalhar na cama, comer na cama, ficar vendo muita televisão na cama não é bom para você induzir o sono. A outra coisa é que você tem que fazer o possível para deixar as preocupações do dia seguinte fora desse começo da noite. Então, o que eu falo para as pessoas é anota tudo que você tem que fazer no dia seguinte, todas as preocupações, ali uns 10 minutos, anotando tudo, deixa de lado, mas tem que ser papel e caneta. No celular não vai funcionar direito. A luz vai também, né? Não só pela luz, mas porque quando você está com papel e caneta, você tem que prestar atenção. E você não está fazendo outra coisa a não prestar atenção naquilo, né? Senão você não consegue... Não vem uma notificação. Não, senão a pessoa não consegue escrever, não sai nada. Então ela escreve e larga. Isso, por si só, depois de um tempo fazendo uma certa frequência, ajuda muito a diminuir esse nível de ansiedade noturna que a gente tem. E aí facilita a indução do sono. Interessante. Tá vendo vocês que nos assistem aí? Ó, tem que diminuir o ritmo, tem que dormir, é bom descansar, é bom fazer com que a gente tenha esse momento de prazer. Uma curiosidade, Winston Churchill acordava pela manhã e só saía da cama lá para o meio-dia. Ele trabalhava na cama, ele era totalmente contra as suas dicas, viu? Ele não saía da cama pela manhã, a menos que, claro, tivesse uma reunião importantíssima. Ele ficava ali até meio-dia, mais ou menos, os secretários, ministros passavam lá, iam no quarto dele, ele se reunia no quarto. Vocês acreditam? E ele já fumando um charutinho ali na E fumando cama, charuto e tomando champanhe. espumante. É isso mesmo, é champanhe, né? Bom, é bom ter vocês aqui no nosso programa e é bom também ouvir a sua participação. Agora, só porque eu falei que estava sol, está chovendo na nossa cidade, que beleza. O pessoal me pergunta às vezes, mas tá calor, tá sol, por que você tá de suéter? Porque eu sou assim, gente, o meu estilo, eu gosto. E tem notícia pra gente dar sequência no nosso programa de hoje. Vamos lá, pode rodar, vamos ver o que temos aí. Brasil teve 13 crianças e adolescentes vítimas de violência por hora, mostra Atlas da Violência. Delegado Mesquita, que número assustador é esse? É um dentre tantos outros números assustadores que nós recebemos e testemunhamos e visualizamos todo dia relacionados ao crescente aumento da insegurança, da sensação de insegurança, da criminalidade, do crime organizado, crimes bárbaros acontecendo dia após dia. Recentemente, esse crime, essa atrocidade feita contra o cãozinho Orelha, Isso. que gerou uma comoção nacional, com toda razão. E a comoção, para mim, se deve, em casos como esse, não somente pela maldade feita pelo animal ser completamente indefeso, né, e quem faz isso com um animal é capaz de fazer com qualquer coisa, com mulheres, com crianças, com idosos. Então, quem faz, na minha opinião, deveria ir para a cadeia e apodrecer lá. Mas o que a gente tem hoje no Brasil? É um cenário de impunidade. Então, toda essa indignação do povo, ela cresce cada vez mais pela impunidade. Nesse caso do Orelha, por exemplo, como tantos outros ali de crianças que são vítimas de violência, são casos que resultam em impunidade. E muitas vezes a impunidade decorre não pela culpa da polícia, que faz o que pode, o judiciário, que eu tenho minhas críticas também, que às vezes tem uma interpretação muito em prol da garantia do criminoso, que eu discordo, né? Mas nesses casos, por conta de ausência de leis severas, rigorosas, que promovam a efetiva punição. Por exemplo, o caso dos agressores do Orelha, os agressores ali, os monstros, por serem menores de idade, não se aplica a eles a pena de prisão. A maioridade penal no Brasil é 18 anos. Por outro lado, o artigo 122 do ECA prevê, como medida socioeducativa para os adolescentes, no máximo uma internação de 3 anos. Mas essa internação também não vai ser possível, porque ela prevê internação somente em caso de violência, grave ameaça contra a pessoa, e não contra animais. Então, veja, a legislação precisa mudar, a gente precisa colocar a mão na consciência e cobrar das pessoas que lá estão, no Congresso Nacional, classe política, a imprensa, todos que façam a sua parte para que a gente se una enquanto sociedade para combater o crime organizado e trabalhar, de fato, no sentido da segurança e olhar pelos inocentes, pelas pessoas
mais carentes, pessoas que precisam, pessoas vulneráveis, as crianças, as mulheres, os animais que precisam da nossa proteção. Delegado, e aí a gente entra num outro fato alarmante, que é, isso é o que é relatado, não é? Isso, dessas 13 crianças, adolescentes que são atacados, é o que é relatado. Fora, se a gente falar, idosos. Sim. Quantos idosos são atacados, abandonados, agredidos e ninguém fica sabendo? Porque assim, a criança ainda tem a escola que pode ser um amparo. O idoso já não sai mais de casa. É muito triste, exatamente. E aí, se ele aparece com um vermelho, com um roxo, uma coisa, e ele vai num posto de saúde, ele é ameaçado para falar, você tem que falar que caiu. Entende? Então, e aí tem aquela questão, se a gente passar para o caso do furto, né? Ou roubo, você tá lá no centro ou em qualquer outro lugar, furtado. A pessoa fala, eu nem vou denunciar, porque eu sei que o cara vai passar por ali e logo sai. Não tem isso. Exatamente. Assim, eu penso o seguinte, a gente não tem como relativizar a crueldade. Não dá para passar pano para aquilo que é maldade pura e simples. Então, muitas vezes a gente vê tendências na sociedade hoje de relativizar. Não, mas ele cometeu crime porque é vítima da sociedade. Tem pessoas aí, vamos ligar os pontos que já falaram isso. Roubou para tomar uma cervejinha. Quem será que já disse isso? O traficante é vítima da sociedade. Então, você vai relativizando o crime, né? O abusador, ele não é um criminoso, ele é um doente. Eu sou completamente contrário a esse tipo de visão. Porque se ele é doente, ele não pode ser punido, ele tem que ser tratado. E crueldade tem que ser punida. Remédio para crueldade é lei dura, eficaz. A gente tem que parar de fazer lei no Brasil pensando em garantia e privilégio para bandido e olhando, de fato, para as verdadeiras vítimas que estão cada vez mais reféns da criminalidade. Então, e uma coisa, um alerta importante, às vezes o maus tratos, o abuso está dentro de casa, avô, primo, tio, tia. Então, diz que 100, se você tiver alguma coisa para fazer essa denúncia, é importante fazer esse canal de alerta para vocês que estão aí em casa nos acompanhando. E agora, mais uma outra notícia no nosso programa Bendita Hora, que o pessoal está acompanhando aqui, ó. Margarida quer saber se, doutor, tomar remédio para dormir faz mal? Ô, Charles, rapidinho, faz mal? Então, os remédios que tem hoje, sim, não são bons porque eles quebram a arquitetura do sono. Então, e tem que ser dado com um médico acompanhando, porque até para tirar o remédio você precisa de um protocolo. Muito bem, então não faz bem tomar remédio. Melatonina, tudo bem? Melatonina é suplemento. Melatonina é suplemento? Pode ser bom, Beleza, então. Próxima notícia no nosso Bendita Hora com esses meninos aqui. Creme para varizes funciona? Entendam o que é verdade e o que é mito. Dr. Douglas. As mulheres têm esse medo, né, de varizes. Esse é o medo que acompanha, um dos medos que acompanha as mulheres. E esses cremes resolvem ou não? Assim, se creme funcionasse, eu não precisava estar aqui, né? Já deixar bem claro. Gostei dessa resposta. O creme, ele vai ter uma função, sim, pode ser uma função de alívio de sintoma, de hidratação da pele, mas ele não está tratando a doença em si, né? Certo. A doença varizes, ela é uma insuficiência venosa crônica, que a veia começa a ficar dilatada e o sangue começa a subir e descer em vez de só subir. Então, ela vai ficando cada vez mais dilatada, aparecendo aquelas veias, dando a sensação de peso na perna, dor, inchaço. O creme não vai tratar nada disso, porque ele não consegue penetrar na parede da veia e tratar. Mas ele traz um alívio do sintoma. Então, a gente pode usar, mas entendendo qual que é a função desse creme no tratamento. O creme serve mais para tratar a pele, né? Exatamente. Nesses casos. Existe um fator principal que faz com que a gente tenha... a idade facilita isso ou não? Isso varizes todo mundo pode ter? Todo mundo pode ter, mas o fator principal é genética. Então, tem gente que vai ter a predisposição ali da família, tem gente que não vai ter. Existe algum tipo de varizes que não é causado pela genética, que é secundária à trombose ou alguma compressão das veias, mas basicamente é genética. E a gente piora esse quadro em quem tem predisposição com tabagismo, obesidade, sedentarismo, abuso de álcool, enfim, outras condições que vão piorar, mas quem já tem a predisposição. Muito bem. Tá vendo? Às vezes a varizes dá uma preocupada na gente e tudo mais, mas acalme-se, tem o Dr. Douglas aqui para fazer essas orientações. E orientações são sempre importantes, né? Por exemplo, que bom ter esse programa maravilhoso. Delegado Mesquita, que é meu amigo de Jovem Pan, né? A gente se encontrava sempre na Jovem Pan. Verdade. Isso é muito bom contar com vocês todos aqui, viu? Dr. Ricardo, Dr. Douglas, o Charles e você que me acompanha
tem notícia boa para vocês aqui, ó. Presta atenção. O verdadeiro motivo pelo qual sua cabeça não desliga nem na hora de dormir. É o boleto, né, Charles? É o boleto. Também. Que é que qual que é esse motivo que faz com que ele desligue? Tem muita gente que tem a tal da ansiedade noturna e que dificulta a gente a induzir o sono no começo, né? Ou seja, a pessoa está cansada, passou o dia inteiro trabalhando, fazendo um monte de coisa, foi no supermercado, levantou a sacolinha lá, tomou a creatina, fez aquelas coisas todas. Só que aí o que acontece? Chega à noite, ela acha que vai dormir porque está cansada, né? Está esgotada. Aí ela deita na cama, o que acontece? A mente começa aquele monte de coisa. Por quê? A gente vive hoje um mundo que está extremamente acelerado. A gente tem uma série de preocupações, não só... Tudo que a gente está falando aqui de insegurança e de tanta insegurança financeira que a gente vive no mundo atual, tudo isso, ele pesa na gente. E a gente não quer olhar para isso durante o dia. Só que a nossa mente, o que acontece? Ela não vai esquecer que você tem que ver esses problemas. E ela vai jogar exatamente na hora onde não tem nenhum estímulo. Onde você quer dormir, você largou o celular, deitou o travesseiro na cama, puf, aparece aquilo tudo. Então a gente tem que começar a cuidar um pouco mais dessa mente. E da mesma forma que a gente precisa treinar o corpo, a gente precisa treinar a mente também. Exercício físico ajuda a desligar? Exercício físico ajuda bastante, porque ele vai regular o nosso sistema nervoso autônomo, né? O simpático e o parasimpático, diminui um pouco o estresse, mas também é necessário que a gente comece a pensar em formas de trabalhar a mente, porque a mente também é importante, né? O corpo ele precisa de movimento para ter saúde e a nossa mente ela precisa de quietude. Muito bem. Você falou que remédio, na pergunta aqui da Margarida, faz mal, mas aqueles calmantes que as pessoas tomam para quem tem já um sono natural, atrapalha? Como, por exemplo, que tipo de calmante? Um remédio que seja calmante, um Rivotril. Então, tudo isso, assim, eles são remédios, geralmente tem que ter acompanhamento médico, o médico tem que determinar o tratamento. Não é para você ficar dependente do remédio, em especial os remédios de sono, benzodiazepínicos e coisas do gênero, porque eles interrompem o ciclo de sono. Tá? Na verdade, eles quebram a arquitetura, não deixam você passar o tempo necessário no sono profundo, que ajuda a eliminar as proteínas lá que a gente chama do Alzheimer. Também não deixa você ficar tanto em sono REM, que é um sono que ajuda você a lidar com as suas emoções, consolidar a memória, mais uma série de coisas. Então, o remédio, ele pode servir para crises, precisa ser acompanhado, mas idealmente a gente tem que aprender a dormir sem eles. Muito bem. Doutor Ricardo, o senhor dorme que horas? Eu durmo 10 horas. Meu Deus. Acordo às 4. Eu sei, porque você fica lá, vai para academia às 4 da manhã. Isso. Que loucura, gente. Tem que ter muita disposição para fazer isso, né? Eu não tenho. Eu faço, como eu sempre digo, só faço caminhada. Mas é bom. Eu sei que é bom. Eu recomendo todo mundo a fazer, mas é aquilo. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Mas ninguém precisa acordar 4 da manhã. Não, 4 da manhã não dá. Isso não. Tem até predisposição genética para tal. 4 da manhã só para rezar com o Frei Gilson, viu, gente? Que vai começar na quaresma agora. Quarta-feira, depois do carnaval, ele já começa a acordar 4 da manhã. Então, esse tudo bem. Agora, 4 da manhã para fazer exercício, não dá, amigo. Próxima notícia, por favor. Vamos aqui no nosso Bendita Hora. Muito bom os temas, estou gostando muito desse programa. Ruptura de manguito, todos os dias eu gosto, mas hoje está muito bom. Ruptura de manguito rotador. Por que o número de casos está aumentando? É uma doença degenerativa ou traumática? Isso também está aliado ao trabalhar em casa, home office? Não tanto, mas porque a população está envelhecendo mais, está ficando mais velha. E a gente tem a ruptura realmente do manguito, vem aumentando. O último trabalho que a gente tem do Brasil é um trabalho de 2015, que ele avaliou por 12 anos e realmente aumentou em 238% a taxa de ruptura no SUS. Caramba! A gente tem um último trabalho chileno que ele comparou a taxa de ruptura de pacientes de serviço público com o privado, teve um aumento de 101%, com maior prevalência da parte do hospital público, por conta justamente provavelmente problemas socioeconômicos, nutricionais, então você tem uma maior incidência. Vem aumentando bastante os casos. E respondendo a outra pergunta, é justamente a causa degenerativa. Tá. Porque o que acontece? Chegou na idade, 20, 40 anos mais ou menos, o que acontece? A gente já tem uma perda do colágeno, a gente já começa a notar a pele, já fica
começam as rugas, já vai envelhecendo um pouco. Então você tem o quê? A perda do colágeno tipo 1. O colágeno tipo 1, ele é o principal colágeno do nosso tendão. 95% dele é o colágeno tipo 1, que é o colágeno que está 90% na pele. Então a gente já começa a ter ali uma desorganização dessas fibras de colágeno, além de alguns fatores de risco, como por exemplo, a parte da diabetes, aumenta muito. Influencia? Hipertireoidismo. A gente tem pacientes com aumento do colesterol e doenças cardiovasculares. Por quê? Você tem nessas doenças uma agressão à vascularização do tendão. Então, isso atrapalha o processo de regeneração. Então, da parte da prevenção é justamente o ômega 3, ele ajuda na prevenção, porque com isso você aumenta o HDL, que é o nosso colesterol bom. Então, a gente tem aí esse suplemento alimentar, a creatina aumentando a força muscular. Você tem hoje em dia colágeno tipo 2, que ele age mais na articulação. O colágeno tipo 1 já é mais difícil de encontrar, mas a gente tem os colágenos hidrolisados, que eles ajudam bastante na recuperação do tendão. E um fato interessante é que a gente tem uma maior prevalência em homens, tanto no traumático quanto no degenerativo. Caramba. Agora, por quê? Por quê? Porque as mulheres procuram logo o médico quando sente alguma dor. Um vascular, um ortopedista. É verdade. O homem já acaba deixando para depois e aí já está uma... Onde que é o manguito? O manguito ele é formado por 4 tendões. Nós temos um tendão na frente, mais 3 atrás. Então a gente tem o subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. Eles agem em conjunto para fazer um balanço da musculatura e aí com isso a gente mantém a nossa articulação do ombro congruente. Que o ombro ela é a articulação que ela tem menor contato ósseo, por isso ela tem maior chance de luxar. Então a gente tem que ter esse balanço muscular. Incrível isso. Então uma lesão de um desses tendões já causa um desbalanço muscular muito grande. E aí vai uma cadeia, vai gerando sobrecarga em outros tendões e aí a gente imagina uma fiação que rompe aqui, sobrecarrega, vai rompendo em seguida. Diretor tem uma pergunta. Rodolfo. Doutor, tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, eu não sei o nome científico. Quando a pessoa desloca o ombro, né? Ela diz que é uma dor muito horrível e que diz que para ter essa mobilidade novamente demora muito, precisa de muita fisioterapia e que acaba sendo mais fácil acontecer novamente. Isso é mito? É verdade? É verdade em partes, porém depende da idade. Quanto mais jovem, maior é a chance. Então, 17 anos, 20 anos, você tem 90% a 100% de chance de lesar. Quando você chega acima de 30, 40 anos, já cai para 30 e assim em diante, vai caindo. Então, geralmente, hoje em dia, o paciente jovem chega com uma luxação no ombro, geralmente ali 20 anos, 25 anos, eu já indico a parte cirúrgica. Porque o que acontece também? Você tem a lesão do labro, que é uma estrutura ligamentar. Quando sai do lugar, você rasga esse labro. E a não sutura dele, isso aumenta em 10 vezes a chance desse paciente, quando chega a 50 anos, de ter uma artrose. Então, funciona também como uma prevenção. Muitos pacientes não têm dor, não têm nenhum incômodo depois da fisioterapia, porque melhora a inflamação. Mas eu sempre coloco esse ponto da cirurgia justamente por isso, para prevenir qualquer tipo de artrose. Senhoras e senhores, este é o único programa em que você se informa da melhor forma possível no quesito sono, no quesito articulação do ombro e do cotovelo, das varizes e de segurança pública. Só aqui no Bendita Hora, na Rede Vida de televisão. São 3 horas e 58 minutos. Vamos para a nossa próxima notícia. Em ritmo recorde, roubo de celular vira questão de segurança nacional. Doutor, é aquilo que eu falei, né? Novamente, né? A insegurança estampando as páginas de notícia aí, traduzindo o que o povo sente dia após dia nas ruas. O roubo de celular se tornou um crime epidêmico. E por quê? O celular, ele é um objeto de desejo do criminoso, do bandido, não só pelo valor econômico do aparelho em si, que muitas vezes já é elevado, mas mais do que isso, por tudo que tem dentro do aparelho celular. Em outras palavras, a nossa vida, tem tudo lá, né? Nossos dados pessoais, bancários, relacionamentos, conversas, enfim. Então isso é um campo fértil para os criminosos, por meio desses dados, praticarem muitos outros crimes, golpes, estelionatos, extorsões.
dentre tantos outros que a gente se depara dia após dia. Essa é a dura realidade do povo brasileiro cada vez mais, né? Então, a segurança, cada vez mais as pessoas entendem que é um problema nacional e é um problema de todos. É um problema. Diferentemente de algumas dificuldades que todas precisam ser trabalhadas em todas as áreas de política pública. Mas a segurança, ela atinge todas as classes. Porque não tem como o indivíduo, em determinado momento, não se vê vulnerável. Desde o mais humilde, desde o menos favorecido até o mais. Ele não tem condição de colocar uma segurança 24 horas particular, está dentro de um carro blindado o tempo todo. Então as pessoas vão procurando maneiras, mas inevitavelmente, em determinado momento, elas vão estar vulneráveis. E é dever do Estado, é por isso que a gente precisa sempre conversar, pensar e cobrar políticas que combatam realmente o crime e que se traduzam em segurança para a população. Segurança é vida, é liberdade, é direito e a gente tem que lutar por isso. Olha, temos uma moça que vai fazer uma pergunta hoje. Laura, por favor, estreia aqui fazendo pergunta. A produtora vai fazer... Por favor, Laura. Então, doutor, eu tenho um amigo, né, que no carnaval ele foi assaltado, levaram o celular dele, e aí quando ele foi na delegacia registrar um BO, ele levou uma dura do policial que falou que ele foi responsável por ter saído com o celular. Então, olha, eu sou completamente contrário a esse tipo de abordagem, eu reprovo, porque o que a gente não pode jamais é culpar a vítima, é cair nessa tentação. É a mesma coisa, né, esses absurdos que a gente vê. A mulher sofre uma violência, um abuso sexual e fala, não, mas é por causa da roupa. Isso é um absurdo. Jamais. A vítima é vítima. A gente precisa encarar a vítima como vítima e o bandido e o criminoso como criminoso. É isso que a gente precisa. É diferente de uma orientação. A gente pode dar uma orientação, uma recomendação. Infelizmente, né? Porque não precisava... Não deveria ser assim. Olha, não saia com seu celular em determinado lugar. Tem alguns artifícios que as pessoas indicam, não, tem o celular do ladrão, tem o seu, aí deixa no outro bolso o celular que é para você entregar se você for roubado. Sim, infelizmente a gente se depara com essas recomendações baseadas na realidade que a gente vive, mas é lamentável que a gente tenha chegado nesse ponto e nunca, jamais, o que a gente pode fazer é colocar a vítima na posição de culpada, né? E é isso que aconteceu lá com o seu amigo. Daqui a pouco a gente não está saindo de casa, né? A gente vai limitando a nossa vida, né? Cada vez mais. É isso mesmo, não poder... Nossa liberdade real. Que está cada vez mais difícil de se ter. Ameaçada. Você vê que Laura já está em ritmo de carnaval, né? Você vê que ela não perde. Gente do céu, mal começou o pré-carnaval, ela já está neste ritmo. Rapaz, vamos lá. Tem mais uma próxima notícia no nosso Bendita Hora. Entenda quando a trombose vira embolia. Olha, isso é importante discutir. Primeiro, eu quero saber, eu tenho essa dúvida há muitos anos, Dr. Douglas, o que é trombose? Trombose é um coágulo dentro do vaso, seja artéria ou seja veia. Então, pode dar em qualquer lugar do corpo? Em qualquer lugar. Qualquer vaso pode dar uma trombose. E aí a gente chama de outros nomes. Quando dá na perna, geralmente o pessoal conhece como trombose, TVP. Quando dá no coração, o pessoal conhece como infarto. Quando dá no cérebro, o pessoal conhece como AVC. Então, é a mesma doença em diferentes áreas do corpo. Que incrível, eu não sabia dessa variação. Enfim, a trombose ela pode virar uma embolia, que aí é um agravamento da trombose, é isso? Quando a gente fala em trombose venosa, ela pode migrar aquele trombo que estava parado, virar um êmbolo e faz a embolia. Êmbolo é um trombo que se movimentou. Quando a trombose é venosa, o destino final desse êmbolo é o pulmão, e aí faz uma embolia pulmonar. Quando as tromboses são arteriais, e aí esse êmbolo pode migrar para frente, e aí viram as oclusões, e aí AVC, infarto, enfim. Muito bem. Ó, quero mostrar, vamos colocar a imagem aí, ó, essa é a trombose venosa profunda, a TVP que você falou, isso, né? Tá, explica pra gente nesse quadro aqui como ela se desenvolve. Então, a trombose vai ter algumas causas, pode ser por imobilização, pode ser pela maior viscosidade do sangue, pode ser por uma predisposição genética. E aí, uma varizes, onde o sangue fica mais acumulado na perna sem circular adequadamente, e aí ele faz um trombo das próprias células sanguíneas, né? Das hemácias, enfim, fatores, células brancas que estão ali, e oclui a passagem do sangue nessa veia.
E aí ele pode se desprender um pedaço desse trombo e migrar para o pulmão. Nossa, que perigo. Essas placas que se formam aí, esse êmbolo, tem a ver com alimentação também ou não? É genético? A gente pode pensar na alimentação se a gente pensa em alguns alimentos que vão ser precursores, né, que vão alterar a nossa coagulação. Então, que tem mais vitamina K, por exemplo, folhas verdes escuras, mas não é o comum. A gente pode comer normalmente sem perigo, né? Mas é por imobilizações. Então, o cirurgia ortopédica, que o paciente fica imobilizado um maior tempo, tem uma maior predisposição a ter trombose, tanto que fazem as anticoagulações profiláticas. Viagens longas, que você fica ali parado e também pela alteração, né, no avião da hiperbárica, vai trazer uma alteração da viscosidade do sangue. Desidratação também pode levar a uma trombose. Traumas, exercícios de alta performance. A gente tem visto pacientes que fazem trombose pós-maratona, por exemplo. Caramba! Então, tem todas essas condições que vão levar aí a alteração da homeostase ali e uma trombose. Tem idade para isso acontecer, doutor? Não. Não? Não. A trombose pode acontecer em Pode qualquer acontecer, já vi acontecer em bebês, já vi acontecer em idosos. E o doutor Ricardo já atendeu alguém que teve trombose nos braços? Nos braços não é tão comum. Não? Não é tão comum. Mas no membro inferior que a gente pega. Geralmente a gente não faz profilaxia para paciente pós-artroplastia, prótese de ombro. A gente não tem tantos casos relatados. Para membro inferior, sim. Muito incrível. Existem aqueles remédios anticoagulantes. É para evitar a trombose, então. Eles tanto evitam, a gente pode usar como profilaxia, como prevenção, mas também tratam. Eles vão diminuir a viscosidade sanguínea e, às vezes, até dissolver esse coágulo, né, que se formou ali. Que engraçado. Muito bom a gente saber e aprender um pouco mais com cada um dos nossos convidados aqui do nosso programa. Interessante, quando a gente tem um caso na família de um histórico de trombose, é importante a gente avaliar? Eu acho que é importante a gente identificar a causa, né? Tá. Então, teve uma trombose porque fez uma viagem de avião de 16 horas, é uma causa externa. Agora, se foi uma trombose sem causa, vale a pena investigar. Então, ver se não tem uma trombofilia, que é uma doença genética aí que vai aumentar a viscosidade, e outras causas. Câncer também é uma grande causa de trombose que não explica, né? Então, todo paciente que tem uma trombose que você não consegue achar a causa, eu sempre peço para fazer um screening para ver se não tem algum câncer escondido. Para a gente começar a encerrar nosso programa, eu quero uma dica para se prevenir na saúde vascular. Check-up. Check-up. Fazer ultrassom para identificar se tem alguma alteração que já pode ser prevenida, que é um exame não invasivo e que você consegue ver sem risco para o paciente. Muito bem. Delegado Mesquita, uma dica de segurança pública. Uma dica só? Só uma. Em uma frase, mantenha sempre a guarda alta. Em relação a tudo, vigilância constante em todos os momentos. Seja quando você está na rua, onde o perigo é mais visível, é mais sensível, mas hoje, talvez principalmente quando você está em um ambiente digital, que transmite uma falsa sensação de segurança, a pessoa chega a acreditar que ela está segura, porque ela está dentro de casa, mas hoje as grandes, maiores ameaças vêm do ambiente digital cibernético e especialmente em relação às nossas crianças. E aí, nesse ponto, os pais, vigilância constante, saibam que os seus filhos estão vendo no celular, onde estão navegando. Vigiai e orai. Orai. Muito bem. Uma dica para dormir, Charles? A gente precisa tratar da mente tão bem quanto a gente trata do corpo, porque é ela que vai fazer a gente, às vezes, chegar à noite e no fim do dia não ter que lidar com tanta preocupação, né? Então, muito bem. Lidar bem com a mente. Doutor Ricardo, uma dica para cuidar bem dos nossos ossos. Exercício físico é a chave, suplementação e a dor. Não é normal viver com dor. Dor é o nosso sinal de alerta do corpo. Então, sempre quando tiver dor, procurar o mais rápido possível um médico. Muito bem, você viu? A gente teve aí uma dica de cada um dos nossos convidados de hoje. E o nosso programa vai ficando por aqui. Coloca a música que foi pedida pelo Dr. Douglas. Vamos encerrar o nosso programa agora com essa boa música. E eu já começo por ele, Dr. Douglas Sterza. Obrigado pela sua presença, viu, doutor? O Instagram é @dsterza, STERZZA. Tá aí no GC, viu, gente? E o site é revascularize.com.br. Obrigado mais uma vez.
Delegado Mesquita, obrigado pela sua presença. Uma honra ter você aqui. Agradeço, uma honra minha. Obrigado. Obrigadão. Sempre que me convidar, eu vou vir. Pode ser. Se me convidar, eu vou vir. Isso aí, viu? Gostei e quero repetir. Pode deixar. @delegado Mesquita para você acompanhar o trabalho dele e também sobre nossa Guarulhos. Um abraço para Guarulhos. Charles Betito, pra gente dormir bem, @Charles Betito, né, Charles? Cbetito. E o Instagram é Cbetito e tem o canal no YouTube, Charles Betito. Obrigado, viu, Charles? Eu que agradeço. Doutor Ricardo, obrigado pela participação, viu? Obrigado, é uma honra estar aqui. Um canal que eu desde pequeno acompanhava, porque minha avó é sempre muito religiosa. Sempre na cozinha, a Rede Vida estava lá presente, então é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente fica sempre muito feliz quando alguém tem esse relato. O Instagram do Dr. Ricardo é @drricardoberriel com 2 R's, Mendes, no site ricardoberrielmendes.com.br. Obrigado, meninos, mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou o nosso Bendita Hora hoje. Fiquem com Deus. Amanhã eu estou de volta. Até mais. Tchau.